Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pod Cachu, esse projeto, essa iniciativa que eu apresento para vocês, os cachoeirenses de Cachoeiras de Macacu. Então a gente apresenta o Cachoeirense para Cachoeiras, esse projeto que vem sendo uma construção de histórias narrativas pelos protagonistas. Eu tô aqui com o Matheus, Matheus que é um recreador que trabalha com recreação. Cara, começa contando pra gente um pouquinho da tua história de vida, cara, pra gente te conhecer um pouquinho mais. Cara, quem me vê como recreador é muito engraçado, porque assim, acha que eu sempre fui muito ativo, que eu fui uma criança muito brincalhona, mas na verdade eu era completamente o contrário. Na minha infância toda, eu sempre fui muito tímido, era aquela pessoa, aquela criança que só gostava de ficar brincando com pecinhas, de montar, de desenhar. Eu sempre fui introvertido, uma criança que não gostava muito de socializar. Eu ficava no meu mundinho ali, quietinho, e ali ficava. Não era muito socializar. Hoje em dia as pessoas me veem brincando e tudo mais, imagina completamente o contrário. Minha infância eu era quieto. Eu era completamente quieto. E foi assim durante muitos anos da minha vida, quando até que teve um momento na minha vida que passei por uma fase que fez eu me fechar mais ainda. Que quando eu tinha 6, 7 anos de idade, minha mãe teve o câncer. Caramba. A minha mãe, ela nessa fase, assim, eu era muito criança, era muito novo. Como é que você vai entender? Até para um adulto, hoje em dia, você saber, pô, se sua mãe tá doente, a partir de amanhã, sua mãe pode não estar mais aqui com você. Como é que você lida com isso? Então, foi uma época da minha vida bem difícil, porque eu não podia fazer nada. Eu não sabia eu não podia fazer nada e, assim, não sabia o que fazer. Então, eu fiquei mais acanhado ainda, mais tímido ainda. Quase não me relacionava, quase não brincava, ficava muito no meu mundinho ali. Mas graças a Deus, depois de 1 ano, 2 anos, com todo o processo que minha mãe passou, ela superou isso, conseguiu vencer essa doença pela primeira vez. Que legal. Aí comecei a voltar a ser criança, voltar a viver, brincava na escola, na educação física, que é a nossa aula preferida. Toda criança adora educação física, mas na nossa época, não sei se é a sua, no caso, né? Como eu sempre estudei em colégio público, o professor rolava bola, vamos dizer assim. Uhum. Meninos, quer jogar bola, toma a bola aqui, vai jogar bola, e as meninas ficavam no cantinho, brincando de queimado. E eu era aquela criança que não era boa de futebol. Se eu quisesse me enturmar com os meninos, o que eu tinha que fazer para poder estar me enturmando? Ficar no gol. Eu já era um pouco gordinho na época, então protegia mais o gol, porque os meninos só me chamavam para isso. Aí, às vezes, não me socializava muito, porque eu não era muito apto para isso, mas enfim. A minha infância foi bem tranquila, depois que passou por essa fase. Eu sempre fui muito reservado, uma criança muito reservada, não era muito estimulado fisicamente. Entendi. Era uma coisa minha. Até que, quando eu estava começando a ir para a adolescência, meus pais tinham um quiosque lá em Japuíba. Eles trabalhavam vendendo lanches, sanduíches. E na volta, eu até ajudava eles a servir o pessoal, a servir mesa, anotar pedidos e tudo mais. Quando eles estavam... Só que teve um belo dia que... Belo dia não, um horrível dia. Eu não pude ir. Eu tava com febre, eu tava passando mal, e eu sempre ia ajudar meus pais na adolescência, de estar lá com eles, vivenciando, fazendo as coisas, fazendo o que eu podia. Uhum. Só que nesse dia, não sei, fiquei doente, fiquei com febre. Do nada, eu fiquei com febre. Aí, para não ficar sozinho em casa, meu pai pediu pro meu avô ficar comigo e ligou pro meu tio para poder ir com eles para ajudar, porque era época de movimento. Até então, quando nós estavam voltando, eles sofreram um acidente naquela curva do Morro do Céu. Aí, naquela época, eu era muito novo, ligaram lá para casa, eu que atendi. Meu pai falou assim, se a gente não estiver em casa, você não pode falar que tá sozinho. Perguntaram, cadê seu pai? Cadê seu pai? Cadê seu pai? Preciso falar com ele. Eu atendi o telefone e falei, poxa, meu pai não pode falar agora, mas meu avô tá aqui. Meu avô tava dormindo, acordei ele, falei, vô, tem alguém querendo falar com meu pai. Meu avô, quando desligou o telefone, vi a expressão dele mudar.
Ele falou, aonde? Ah, deve ter falado onde é que era o local. Ele desligou o telefone, Matheus, vamos pra rua, que os seus pais sofreram um acidente de carro. Aí a gente saiu, pela Boa Vista mesmo, a gente veio andando de madrugada, subimos um morro, e na época estava acontecendo aquela festa do Cachofolia. Sei qual é. Olha quantos anos tem isso, o Cachofolia voltou... Voltou agora, mas... 10 anos depois, né, pelo menos. Exatamente. Aí tava passando viatura pra cima e pra baixo, meu avô parou, a viatura explicou mais ou menos o que tinha acontecido, quem estava querendo ir lá no local. Os policiais levaram a gente lá, poxa, eu adolescente, aquela cena horrorosa, um carro batido, sirene e tudo mais, aquilo mexeu muito comigo. Aí nessa fase da minha vida eu tive que amadurecer muito, adolescente. Minha mãe 2 dias depois teve alta e tudo mais, mas meu pai foi que sofreu os maiores danos. Meu pai e meu tio, né? Meu tio tinha ido trabalhar no meu lugar. Que hoje em dia, eu fico pensando, se não fosse aquela febre, seria até eu. Poderia estar dentro daquele carro. Aí, essa fase, meu pai não pôde trabalhar e a gente não podia. Porque a única renda deles era o quiosque. Caraca. Aí minha mãe, de ônibus, de van, de tudo que é jeito que a gente conseguia, levar mercadoria lá para Japuípe, para vender, conseguir alguma coisa, para levantar algum dinheiro. Então, nessa época, eu tive que tomar uma certa responsabilidade, mesmo adolescente. Aí meu pai conseguiu, passou por todo o procedimento e tudo mais, cirurgia, se recuperou em casa, eu ajudava ele, com aquelas pernas cheias de pino para fora, eu que lavava, que limpava aquilo. Foi bem marcante para mim. E tudo isso foi acontecendo, eu assumi certa responsabilidade, eu percebi que eu começava a mudar. Olhava menos para o amigo, saía menos e ficava em casa, fazendo as coisas que tinha que fazer. Até que, como eu era muito assim, apareceu a oportunidade de depois que meu pai se recuperou, graças a Deus ele voltou a trabalhar, acho que foi 1 ano e meio mais ou menos de recuperação, apareceu a minha tia, me chamou, me convidou para eu fazer o ensino médio. Entendi. Lá em Araruama, porque lá é uma cidade maior, talvez eu poderia conhecer outras pessoas lá, sair um pouco de tudo isso que eu vivenciei aqui em Cachoeiras para ver se eu me abrisse mais. E realmente deu certo, cara. Deu certo. Chegou lá, eu tive o primeiro contato com a parte de movimento, que foi com a dança de salão. Eu fiquei lá durante 3 anos, aprendi a dançar, participei de campeonatos e tudo mais. E saí depois de 3 anos, que foi o primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Depois de 3 anos, eu botei na minha cabeça, eu quero fazer dança. Eu quero viver disso, porque dançar é maravilhoso. Poxa, imagina, uma criança completamente tímida, que não socializava, que não só tinha suas coisas ali, que a minha concepção era trabalhar fazendo coisas de computador, conheci a dança. Falei, não, caraca, adorei, eu quero fazer isso pra minha vida. Aí conversei com o meu professor, poxa, agradeci muito ele por as coisas que ele me ensinou, eu queria fazer dança por conta dele. Aí eu tive outro baque, que também foi muito importante na minha vida. Ele falou, Matheus, não faz isso. Eu falei, como assim? Um professor de dança, o cara me ensinou a dançar, me ensinou tudo que eu sei. Falar, não faz faculdade de dança? Ele não faz. Sabe por quê? Faz igual eu fiz, faz educação física. Na educação física, você tem dança, você tem parte esportiva, você tem parte de treinamento, você pode trabalhar, continuar fazendo a dança que você gosta, mas vai aparecer outras oportunidades para você. Um leque maior, né? Um leque, exatamente. Isso aconteceu comigo também, cara. Eu fui procurar para fazer faculdades, aí eu queria fazer mecatrônica, que é a robótica, a robótica brasileira. Aí eu comecei a pesquisar, falando, não, pô, vou fazer robótica e tal, mecatrônica vai ser bacana, é uma engenharia específica daquilo. Aí eu fui e continuei procurando, continuei buscando, aí eu fui no Cefet, em Friburgo, falar com os professores, ver se alguém já tinha feito mecatrônica, alguém que conhecia da área, para perguntar se era legal a faculdade de Minas, que a faculdade era em Minas.
Aí eu conversando com um professor lá no corredor, assim, ele falou assim, vai ser a maior furada da tua vida se você fizer isso. Eu falei assim, como assim, cara? Uma área que não para de crescer, É né? um balde de água fria que a gente toma, balde de né? água fria, cara, do nada. Aí ele contando, não, Igor, vai ser a pior coisa que você vai fazer. Eu falei assim, como assim, cara? Ele, Igor, se você vai fazer uma graduação, uma faculdade, e você vai muito específico, na sua idade, você corre o risco de errar. E sendo extremamente específico, você errar, depois você não tem mais o que fazer. Você vai ficar preso ali mais uns 8 anos, sei lá, depois da faculdade, vai estar com diploma, vai fazer mais 4 anos, trabalhando em algum lugar, buscando alguma coisa para começar a fazer outra faculdade, outra graduação para mudar de área. Então você vai perder 8 anos aí da tua vida numa decisão que você pode ir para uma engenharia elétrica tradicional. E de lá, se você quiser fazer uma mecatrônica, você pega, faz uma pós por 1, 2 anos e pronto. Você decidiu virar engenheiro, mas você já estava com aquilo mais trabalhado. Você já sabia que realmente era aquilo que você queria. E você estuda eletrônica dentro de uma faculdade de engenharia elétrica. Aí eu falei assim, caraca, faz sentido. Aí eu entrei para engenharia elétrica, fiz engenharia elétrica. Depois lá também me descobri não me via mais como engenheiro, né, trabalhando com engenharia propriamente dita. Fui para programação, comecei a programei para o mercado financeiro. Do mercado financeiro eu fui para o empreendedorismo, o meu empreendedorismo próprio. Aí eu comecei a ter um negócio de finanças, depois eu vi que era um mercado muito estável, fui para o marketing digital com a minha especialidade que era números, né, essa parte de sistemas, entrei no tráfego pago, que é a parte, tipo assim, você trabalha com planilhas gigantes de dados e tem que processar aqueles dados e entender o caminho que eles estão seguindo. Aí eu comecei, fui, aí agora eu tenho o meu negócio como empreendedor mesmo, e cada vez mais entendo o papel do empreendedor, né, que é o rosto do negócio, a visibilidade, o trabalho, a conquista de mais espaço de mercado. E tudo hoje em dia tá ligado ao digital, tá ligado a dar a cara, aparecer, mas se tem mostrar. tudo a ver com mecatrônica, né? Mas tem tudo a ver com mecatrônica, pô. Alguém sabe alguma coisa de eletrônica aí, eu tô comprando os equipamentos. É só isso que eu faço de mecatrônica hoje. Cara, isso que aconteceu são várias coisas. Muito legal, né? A função de professor, cara. É muito importante. Você vê, olha o que o seu professor fez. Se ele não tivesse, por mais que é uma coisa que você não queria ouvir, da mesma forma que eu... Não era uma coisa que eu queria ouvir. Eu queria uma pessoa para me apoiar. Não se tipo, não, vai isso, vai dar certo. Mas não, às vezes a gente precisa de um balde de água fria, porque a gente, quando é adolescente, acha que o mundo é muito fácil. Acha que é muito cor-de-rosa, né? Que é todo lindo e maravilhoso. Aí a gente toma esse balde de água fria, que é importante. Aí eu fiz isso, voltei para Cachoeiras. Só que Cachoeiras não tem nenhuma faculdade, né? Foi importante essa fase minha lá. Foi para poder realmente... Lá eu consegui... Aquela criança que era introvertida, aquela criança que era quieta na dela, que só ficava interagindo sozinho, começou a ser mais sociável. Porque a dança que eu aprendi lá já era de casal. Não era uma dança sozinha. Se alguém fala, Matheus, dança aí pra mim. Cara, eu não vou dançar, que eu preciso sempre de uma pessoa. Hoje em dia até que tô mais tranquilo, por causa da recreação. Mas comecei a faculdade. Aí nessa época a faculdade foi maravilhosa de vários sentidos também. Porque pra gente ir pra faculdade, todo mundo que é morador de Cachoeiras tem que usar aquele transporte universitário, né? Que a gente tem que acordar cedo para poder pegar aquele engarrafamento todo de Niterói para conseguir estudar. A gente sempre era os primeiros a chegar na sala de aula, às vezes a aula era 9, 10 horas da manhã, mas a gente estava lá, 7 da manhã já estava lá. E nessa época conheci minha esposa, que atualmente a parte da recreação que está aumentando, está melhorando, é por conta dela, ajuda dela. A gente se conheceu nessa fase. E a escolha da recreação, de começar a sair eu comecei a enxergar outras coisas que realmente o professor falou que tinha. Cara, eu conheci atletismo, que é um bagulho que eu só via escutar na televisão, natação, hidroginástica, treinamento esportivo, e conheci a parte de recreação, a parte de educação física escolar. E eu gostei, porque
para você lidar com criança, você tem que criar muito material. Você constrói muitas coisas lúdicas e tudo mais. E eu gosto, sempre gostei, sempre tive paciência, como era desde criança. Eu gostava de coisas que a gente mexe, a gente faz, coisas manuais, eu tinha paciência de fazer. Então, na faculdade, eu comecei a me destacar um pouco. Comecei a fazer curso em cima disso. Até que teve um curso que eu fiz de brinquedos cantados, que são brincadeiras com música. Eu falei, tá, poxa, deve aprender uma coisinha ou outra, né? E outras brincadeiras mais vou fazer. Cara, foi de manhã até umas 5, 6 horas da tarde. Só música, só brincadeira com música. Eu falei, como que os professores conseguem? Cara, que profissional é esse, cara? Que consegue segurar um bando de adulto cantando, brincando. Tá certo que a gente tava disponível para fazer aquilo. A gente tava lá para aprender, então para a gente aprender tem que vivenciar. Mas eu fiquei muito... Eu tenho até hoje o caderno com tudo que aconteceu naquele dia. Eu tenho escrito todas as músicas, gestos que tem que fazer. E saí de lá encantado com aquilo. Aí quando a gente gosta muito de uma coisa, o que a gente faz? Quer reproduzir. Cheguei na faculdade, tinha que apresentar um trabalho de educação física escolar. Fiz aquilo, poxa, foi legal, vou fazer aqui também. Aí fiz as brincadeiras, as coisas, os brinquedos cantados, as dinâmicas, todo mundo gostou muito, a professora me deu a nota que era a máxima e tudo mais, só que ela, Matheus, depois eu quero conversar com você. Sua apresentação foi legal, mas eu quero depois conversar com você. Eu falei, pô, será que ela vai me elogiar? Será que ela vai falar de onde eu tirei aquilo? Todo bobo, tinha acabado de fazer o curso o dia inteiro. Então tava aquilo fresco na minha cabeça. Ela falou, Matheus, seríssimo. Aí foi um outro balde de água fria. Matheus, realmente seu trabalho foi muito bom. Mas infelizmente ele não é seu. Você pegou, você aprendeu, você fez um curso com esse professor, você simplesmente reproduziu. Você não mudou uma vírgula, não mudou um gesto, não mudou nada. Eu vi apresentando, não vi você apresentando. Eu conheço esse professor que te deu aula desse curso. Eu vi ele, não vi o Matheus fazendo. Entendi. Então, eu quero que, assim... eu sei que você não vai gostar de ouvir isso. Falou pra mim. Realmente, pra mim, eu saí extremamente chateado. Mas você tem que começar a usar a sua personalidade nas coisas. É legal você aprender em curso, mas você tem que ser você. Você não pode ser o professor na época, né? Você não pode copiar. Você tem que ser você, botar o seu jeito, mudar o jeito de falar, mudar o jeito de fazer. Muda. A atividade sempre tem, é igual pra todo mundo. Mas muda. Na época, eu fiquei extremamente chateado com aquilo mexeu comigo, foi outro balde de água fria, mas nada acontece por um acaso. Hoje em dia, as brincadeiras que eu faço, não tem um pingo de coisa que não seja minha. Tudo que eu faço é coisa minha e atualmente da minha esposa também, da Tati, que a gente cria muita coisa junto. Então, as coisas, a gente vê atividade, vê ideias para levar para os eventos, então a gente bota do nosso jeito, nossa carinha. Então, quando a gente vai, hoje em dia a pessoa contrata, a pessoa não está contratando uma cópia de fulano de tal, não. Está contratando o tio Matheus Recreador. E isso, para mim, foi muito importante na época do adolescente. O professor na nossa vida, né? Me ajudou e muito a ser quem eu sou hoje. Poxa, que maneiro, cara. Eu acho essas formações, esses passos importantes demais, né? E eu vejo que isso é uma coisa essencial no empreendedorismo, que é essencial quando você está criando o teu próprio negócio, igual você vem criando. Aí você falou da tua formação com educação física. Você tem mais alguma com certificados? Como é que funciona isso nessa sua área? Então, quais que são as possibilidades que tem também? O ramo de recreador, não necessariamente a pessoa precisa ser formada em educação física. Se a pessoa quiser, for uma pessoa... muita gente do teatro lida com recreação. Porque no teatro tem muitas dinâmicas, coisas divertidas para ser feitas. Só que a faculdade, ela me deu uma base muito boa. Me deu uma estrutura de como organizar, o que são brincadeiras quebra-gelo, o que são brincadeiras feitas para grande grupo, assim, saber aplicar cada brincadeira em cada situação, de acordo com o espaço que você tem disponível, de acordo com a faixa etária das crianças, de acordo com até mesmo a religião da pessoa.
Por exemplo, às vezes eu pergunto pro cliente, né, qual é o tipo de música que você pode botar. Tem pessoas que só gostam de coisas evangélicas. E como é que eu vou botar, às vezes, para dançar, as crianças dançar músicas de funk infantil? Um exemplo, Pão de Queijo, que é a música que todas as crianças amam e adoram. Só tem pessoas que não aceitam. E eu tô sendo contratado, então tem que acatar a realidade daquela pessoa. Entendi. Então, a faculdade me deu muito essa visão, essa percepção, né, de saber fazer a coisa certa de acordo com cada cliente. E eu fiz um curso também voltado para recreação, que foi um hotel, recreação e hotelaria. Foi em Saquarema. Foram sexta, sábado, domingo, 3 dias. De manhã, tinha recreação de manhã, recreação de tarde, recreação de noite. E cada recreação, cada interação com a gente, com os alunos, era diferente. De manhã era algo mais dinâmico, algo mais movimentado, que era quando o pessoal chegava no hotel. Aí da tarde eram outro tipo de atividade mais no salão, atividade na piscina. E à noite era atividade mais com dança, com música. Aí naquela época comecei a ver, como é que a pessoa consegue, cara? Desde manhã tá aqui quase fazendo brincadeira para mim. Eu nunca tinha vivenciado aquilo. Então eu viver aquilo como... Era um curso, mas a gente acaba vivendo como se eu estivesse contratando, porque realmente eu estava contratando, né? Você vive aquilo, só que depois que acontece a brincadeira, sempre tem aquela parte pedagógica. E é muito maneiro, cara. É muito legal. O final de semana é muito divertido, que você sai de lá com autoestima, rindo à toa, rindo de coisas sutis que o outro amigo falou, e você acaba conhecendo outras pessoas, outras histórias. Porque muitas vezes a gente vai na festa, determinadas festas que você vai, o pessoal chega, vai lá, todo mundo fala, cumprimenta o pessoal, acabou a festa, cantou parabéns, vai embora. E a recreação, não. A recreação faz o pessoal deixar o telefone de lado e olhar para outras pessoas, poxa. Rir de você, rir das outras pessoas que estão lá, acaba socializando. E é muito legal quando a festa faz isso, essa interação. O evento fica completamente diferente. Fica, né? Eu sempre achei muito fantástico quando o recreador consegue integrar todo mundo, né? As crianças, os adultos e ele próprio, né? Você vê que quando ele tá curtindo também é essencial. E como que foi o começo da tua carreira nessa entrega, nessa participação tua com o evento como um todo, assim? Cara, nada acontece por um acaso, né? Todas essas coisas que eu vou falando e tudo mais, que eu comentei, tudo me formou a pessoa que eu sou hoje em dia. Agradeço muito por isso. Para eu começar no ramo da recreação, eu não queria também. Eu comecei a educação física por conta da dança, né? Porque eu queria dançar, mas aí fui para educação física. Gostei da educação física e quis ficar ali, quis ficar só no ramo escolar. Mas as pessoas que trabalhavam comigo, professores, coordenadores, Matheus, você é muito bom recreador, cara. Você anima as pessoas. Teve uma reunião de pais que a diretora queria que os pais ficassem mais solícitos, né? Porque nem toda reunião de pais é uma coisa fácil de se lidar. Às vezes você, poxa, eu ouvi que seu filho não está se comportando bem. Então eu fiz um momento de interação logo no começo com os adultos. Aí, poxa, o pessoal me elogiou muito. Faz recreação, cara, faz isso. Eu falei, não, tá doido, vou trabalhar em festa pra quê? Vai fazer uma festa uma vez na vida, na morte? Como é que eu vou viver de festa? Que eu nunca fui, como eu nunca fui muito sociável, eu nunca ia em festa. Achava que festa tinha 2 festas por ano e tudo mais. Mas, cara, todo final de semana tem festa. Aqui a cidade é pequena, mas todo final de semana tem festa. Pode ser pequeno, pode ser grande, mas todo final de semana tem. Eu não tinha essa visão. Até que uma professora me convidou para participar de uma colônia de férias para interagir com as crianças, porque eu tinha facilidade de fazer recreação. Aí nessa colônia de férias, uma menina gostou muito de brincar comigo. Ela adorou cada brincadeira, curtiu demais. Aí ela chegou em casa e falou, mãe, meu aniversário é mês que vem. Chama o tio Matheus para poder brincar comigo e com meus amigos no meu aniversário. Eu queria fazer aquelas brincadeiras. A mãe veio falar comigo. Matheus, você pode fazer a festa da minha filha? Vai ser dia tal, você faz esse trabalho? Eu falei, faço não, menina. Eu só trabalho em escola, só fui convidado aqui no trabalho com isso. Não precisa
seguir, só fazer o que você fez ali. Minha filha gostou, ela quer isso. Eu falei, olha, vou ser sincero com você, eu nunca fiz na minha vida. Mas se você me arrumar isso, aquilo, eu posso tentar fazer. Hoje em dia ela é até adulta já, né? Isso já faz um tempinho. Ela já deve ter passado 18 anos. Até encontrei ela 2 anos atrás aí. A filha já tá grandona. E ela lembrou disso. Ela entrou comigo e, poxa, é muito bom ver que você aceitou o convite de estar na festa da minha filha aquele dia. E hoje em dia você está aí com uma empresa de recreação. Por causa de uma proposta, né, de um convite. E eu aceitei e fiz o meu melhor. Já que eu vou fazer, eu tenho isso. Já que eu vou fazer, eu vou tentar entregar da melhor maneira possível um trabalho legal. Porque eu gostaria de receber um trabalho legal. Então, faço isso pelos outros também. E, graças a Deus, deu muito certo. Pô, bacana, cara. E por que você escolheu a área? Como que você pensa assim, tipo, cara, isso aqui foi a virada de chave pra eu tomar essa decisão mesmo de vou fazer isso como um negócio, vou construir uma imagem, pagar todo esse preço que eu sei que é gigante de empreender na área. O que virou a chave na tua cabeça? O que virou a chave? Por que essa área, né? Por que escolher assim, dessa forma? Se eu faço tudo isso e recebo pouco aqui, por que eu não posso ganhar mais? Só que tem um risco. Tem um risco. Nem sempre pode ser. Só que se a gente não se arriscar, como é que vai... A gente não vai viver, né? A vida tá aí para ser vivida. A gente tem que se arriscar. Então vamos tentar. A minha esposa me incentivou, vamos fazer, porque é onde você tem uma remuneração melhor. Sim. E eu me sinto valorizado, sinceramente eu me sinto valorizado, porque eu falo, olha, para fazer isso que você quer, eu cobro tanto. E a pessoa, tá bom. Por ser final de semana, eu trabalho num dia que normalmente as pessoas estão de lazer. É meio que o dia que ninguém quer trabalhar, né? Exatamente. Então eu já tenho que pensar em cobrar mais caro por isso, porque eu tô saindo do meu descanso para poder fazer esse evento. Pela qualidade do trabalho que eu faço, das brincadeiras, de tudo isso que eu faço, eu cobro o meu valor. Então isso foi minha mudança de chave. Eu quero lidar com criança desse jeito, na recreação. E graças a Deus tem dado muito certo. As pessoas têm gostado, a gente recebe feedback dos clientes. A Tati, ela faz essa parte de mídia do nosso jeito. Atualmente é o jeito que a gente consegue fazer e ela se esforça muito. Legal. Ela faz uns vídeos das crianças brincando. Quando acaba a festa no dia seguinte, ela manda para o cliente, olha só, obrigado por você ter contratado a gente, espero que você tenha gostado, e aqui está um resumo do que aconteceu. Porque, normalmente, o dono da festa não consegue prestar atenção no que você está fazendo. Te contrata, brinca com as crianças aí, e tem que dar atenção aos convidados, tem que tirar foto com o aniversariante, às vezes bebê. Como é que a mãe vai ficar olhando se você fez um bom trabalho ou não? Então, isso foi uma jogada da Tati que ela pensou em fazer, de mostrar nosso trabalho, mesmo a nosso cliente estando no mesmo local. Sim. Aí, quando ela manda o vídeo, manda as fotos, o cliente fala, dá esse feedback pra gente, se gostou ou não. Pô, bacana, cara. Pra quem empreende, isso é até uma dica, né? De forma de mostrar como que a prestação de serviço tá sendo feita, né? Então, tipo, se você tá aí assistindo e é empreendedor, cara, isso é essencial. É você mostrar o serviço feito, bem feito, para uma pessoa que, por mais que ela pudesse ter visto, que ela poderia estar ali, ela tem uma outra demanda para cuidar também, pô. A mãe do aniversariante, o pai também, cara, ele tá ali na correria, às vezes, tipo, alguém vira, chega um cara do buffet, acabou o refrigerante, corre lá para comprar mais. Aí o cara sai, perde meia hora da festa ali, indo e voltando para comprar um refrigerante. Exatamente. Ele perdeu o teu trabalho sendo bem realizado, perdeu a oportunidade de ver, às vezes, o filho dele brincando, e a Tati conserta isso. E tapa esse buraquinho ali, e além de ser uma entrega já fantástica pro cara do aniversariante, é quase uma entrega a mais. Depois ele pode postar, não sei como é que já funciona o material, mas ele pode postar, ele pode rever aquilo, vira um registro do evento também pra ele. Muito boa ideia, cara, fantástica mesmo. Que você mostra o serviço prestado ali com clareza pro cara poder ter tudo ali na mão e ver que tomou uma boa decisão.
A ideia era essa, porque tem eventos que não gostam de interagir com os adultos. A maioria, 80%, vamos dizer, 85%, não gosta de interação com o adulto. Eu sempre fiz o meu trabalho voltado mais para as crianças. Porque os adultos, às vezes, querem conversar. E tá tudo bem também. Não tem problema nenhum nisso, não é que seja errado. Já tem evento que os adultos gostam de vivenciar. Quando os adultos vivenciam junto, eu interajo com os adultos, o meu trabalho fica mais em destaque, porque todos os convidados ficam ali prestando atenção, já que eu estou lidando com a mãe, já que eu estou lidando com o pai. Aí o pessoal quer ver o que vai acontecer. Então, às vezes, meu trabalho fica em destaque. Mas quando eu fico voltado mais com as crianças, que é onde mais acontece, tem essa situação. Então, isso aí foi uma estratégia que a gente teve e as pessoas que contratam a gente gostam e tem dado muito certo, não para. Que legal. E a gente sempre tenta prezar, assim, por detalhe. Um exemplo. Sempre quando você contrata alguém, você gosta de receber alguma coisa a mais. Sim. Aí eu falei, poxa, Tati, às vezes a gente vai e faz isso, e por mais que a gente entregue o vídeo, às vezes o vídeo fica solto no celular, passa despercebido. O que a gente pode fazer para no ano que vem motivar aquele cliente para chamar a gente de novo nesse ano? Pode ser que ele encontre a gente em outras festas, pode ser que não. Mas e no ano que vem? O que a gente vai fazer para poder ele queira estar com a gente? Aí ela me deu, a gente conversou junto, a gente teve a ideia de começar a dar um mimozinho também pro cliente, pra criança. Um exemplo, no ano passado, cada ano a gente faz um mimo diferente. No ano passado a gente deu um cofrezinho pra criança, eu escrevi um recadinho para o pai ler para a criança e a gente entregava depois, quando acabava o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado, tal. Aqui só um mimo de agradecimento por vocês terem contratado a gente. E depois você lê com calma um recadinho que ele deixou aí. Aí no recadinho botava lá, espero que vocês tenham gostado. Tá aqui um cofrezinho para você juntar a moedinha para poder chamar o tio Matheus no ano que vem para estar na sua festa. Coisas relacionadas assim. Já esse ano já é um outro mimo. Para poder deixar lá na casa da pessoa, visualmente, poxa, tem que chamar o tio Matheus. O tio Matheus fez isso. E dá Nosso trabalho não termina só quando acaba a festa. Nosso trabalho físico, bruto, né? Acabou lá, mas tem que fazer a pessoa querer contratar a gente de novo. Verdade. Então a gente começou a pensar nessas estratégias do vídeo, do mimo, tudo em detalhe que a gente vai fazendo para tentar dar um diferencial. Pô, que bacana, cara. E ideia fantástica também do cofrinho, cara. Que a pessoa vai cuidando do cofrinho ali até o outro ano. E ela tá ali todo dia, né? Tá ali Quem não quer um item decorativo da casa, entendeu? E muito maneiro. E a pessoa já se prepara pra te receber no outro ano. Pô, muito legal mesmo. E como que você tem visto o mercado de recreação em Cachoeiras? É um mercado novo? Ele já existia? Ele tá sendo mais profissionalizado? O que tem acontecido com esse universo? Então, eu não vou saber dizer exatamente como que era no passado, porque exatamente como eu te falei, eu era uma criança muito introvertida, não era muito sociável, não ia a muitos eventos. Eu lembro que uma época, quando eu era criança, quando eu era criança eu fui em uma festa com o recreador. E eu fiquei fascinado naquilo, adorava as brincadeiras que aconteciam. Eu falei, mãe, eu quero fazer essas brincadeiras no meu aniversário, e minha mãe, com muito esforço, ela fez. Ela mandou fazer uma calça de palhaço, que a gente tinha que encher de bexiga e depois vinha estourando. Ela costurou um pano enorme, com 2 buracos assim no meio, e jogava a galinha, que a galinha é aquela galinha que os cachorros comem, aquela galinha muito feia, muito engraçada, né? E ficava balançando para poder fazer a galinha cair naquele buraco. Esse foi uma vivência que eu tive na minha infância, que é até legal lembrar disso, porque esses materiais minha mãe fez quando eu era criança. Quando eu comecei na recreação, eu usei esse material, que ficou guardado. Eu falei, poxa, quem diria? Uma parada que na minha infância estava guardado, eu estou conseguindo usar para poder trazer diversão para outras crianças. E essa é a única coisa que eu tenho, assim, de lembrança do passado. Quando eu entrei, eu não conhecia outro recreador que trabalhasse com isso. Sei de pessoas que faz uma festa ou outra, mas que está atualmente
com recreação igual eu tô fazendo, eu não conheço. Entendi. Conheço gente que tem os brinquedos, conheço gente buffet, decoração, e eu acho que é um mercado muito propício, precisa de gente. Às vezes aparece 3, 4 festas no mesmo dia para eu fazer, eu não consigo pegar. Entendi. Não tem como eu pegar todas as festas, os eventos. Então, se outras pessoas irem para esse mercado, vai ter oportunidade, mas aí cada um faz o seu serviço e tudo mais. Só que eu vejo que, infelizmente, as pessoas estão investindo em parte muito visual. Entendi. Não criticando o trabalho de quem faz com decoração, não, longe disso. As festas que eu vou são lindas, as empresas que tem aqui Cachoeiras fazem cada trabalho. Você chega na festa, você nem reconhece o lugar, de tão bonito que tá. Só que eu vejo que tem pouca coisa que realmente a criança quer, que é uma coisa que vai levar diversão. Criança é simples, cara. Se você fizer brincadeira, dá um salgadinho, dá uma gelatina, dá uma batata frita, a criança é satisfeita. Mas tem pais que, cara, gastam rios de dinheiro na decoração e às vezes até na lembrança para os convidados. E não investe muito na parte de entretenimento para a criança. Entendeu? Então existe essa carência. Eu acho que tem chance. Por exemplo, uma parada que eu via muito em escola, hoje em dia isso não vê em Cachoeira. Apresentação de mágico, de palhaço. É verdade. Cara, isso pra criança é sensacional. Elas adoram. Coisas simples. Criança e adulto também, cara. Eu fui no aniversário de 60 anos, 60, 65 anos, por aí, do padrinho do meu irmão, e teve uma apresentação de um mágico super bacana, super divertido. E como era uma coisa mais de adulto, né, também era um evento de adulto, o mágico tinha liberdades de fazer brincadeiras com bebidas, com coisas tipo assim mais maduras, né, coisas que não teriam para uma criança. Mas assim, foi uma coisa surpreendente. Então você tá num churrasco de adultos ali, a galera bebendo, curtindo, do nada chega um mágico ali pra fazer interação. Meia hora, uma hora ali que teve de interação com os adultos, né? Eu achei muito divertido, foi uma coisa tipo que surpreendeu e levantou essa cabeça. Você não esquece da festa. Foi em Minas Gerais e tal, eu lembro, eu devo ter ido a 50 aniversários, mas dos poucos que eu vou comentar é esse, entendeu? Por conta disso, por conta de ter uma recreação para adultos ali, uma recreação que normalmente a gente vê para criança só também. Você já fez eventos assim? Já fez alguma coisa específica para adultos ou é sempre para criança? Como é que já é esse lado também? Eu trabalho periodicamente até em um sítio que tem em Papucaia. Esse sítio ele recebe pessoas de vários locais diferentes, da região dos lagos, do Rio, para passar lá amanhã. Aí lá eu faço interação só com adulto. Legal, cara. E lá, cara, adulto e idoso, vamos botar assim, 70% idoso e o restante adulto. E são brincadeiras completamente diferentes. Não dá para aproveitar as mesmas brincadeiras, tem que ser, o comportamento é outro. Aí quando eu vejo que o público fala um pouco mais de bobeira, eu interajo, vou mais para esse lado para eles, ou quando eu vejo que são pessoal mais culto, eu também tenho outras atividades para isso. E a gente tem que se moldar, cara. A gente tem que se moldar ao evento. E nesse evento eu aprendi muito, nesse sítio, porque eu era especialista, vamos dizer assim, botar meu foco para criança. Mas com esse sítio eu trouxe muita coisa para adulto, criei muita coisa, aprendi como que interage com os adultos, e quando o cliente quer, eu levo também essa parte de adulto para a festa. Mas aquilo depende do cliente. Se o cliente quiser, eu pego e faço. Se não quiser, faço voltado só para criança. E lá é muito divertido, cara, o sítio. Porque é um tipo de trabalho, se eu não estiver me divertindo, não fica legal. Eu tenho que estar lá divertido, animado, para poder as pessoas verem graça. Entendeu? Se querer levantar da sua mesa para poder vir brincar. Porque a parte difícil do adulto não, vou levantar, não, vou pagar mico, não sei o quê. Então, como é que você vai desconstruir isso da cabeça de um adulto, de um idoso, para interagir comigo?
Então, às vezes eu nem uso o termo dança, às vezes nem uso o termo brincar, às vezes eu uso outras palavras. Gente, vamos fazer uma interação aqui, uma atividade aqui rapidinho. Vamos queimar caloria para poder caber mais coisa na hora do almoço. Eu vou interagindo com eles. Aí, como eu tinha aquele histórico de dança, faço danças com os adultos, faço brincadeiras com dança, brincadeiras com músicas. E às vezes, quando tá muito calor, não fica ninguém no salão. Porque lá no sítio é assim, a gente recebe os convidados no salão, eles sentam para poder tomar café, e a partir dali, ou eles ficam no salão para fazer a recreação, ou fica livre para fazer o que quiser no sítio. No sítio tem outras coisas acontecendo, aí a pessoa fica a escolha dela. Quando tá calor, todo mundo vai para a piscina e não fica ninguém no salão. Então o que eu faço? Vou para a piscina, faço brincadeiras também lá, faço danças. Por conta da educação física, eu tive aulas de hidroginásticas, então eu faço uma hidro com dança na piscina, então o pessoal gosta muito. Eu vou me moldando de acordo com o público e o espaço, o local, coisas que eu aprendi lá na faculdade, entendeu? Que às vezes uma pessoa que não passou por isso não teria essa sensibilidade de ver, poxa, não dá para fazer isso, tem que fazer aquela outra atividade. E essa interação com os adultos, muitas vezes, é mais engraçado do que com criança. Porque cada piadas que geram, cada competitividade, é muito divertido você ver o adulto se permitindo ser criança para poder interagir. Pô, legal isso. Eu sempre achei muito divertido também, toda vez que eu via atividades com adultos também por conta disso, né? Você vê às vezes, uma pessoa dançando, uma pessoa que nunca dançou dançando. É divertido, é bacana, se torna cada vez mais inesquecível também. E, assim, olhando pro teu lado empreendedor também, esse cara que é o Matheus, que vem construindo um espaço, vem ganhando mercado, como que você vê essa trajetória, esse posicionamento que você tem tido para conquistar um certo status, né? Essa conquista de espaço e posicionamento, ela é complexa, é difícil também, e você vem conquistando muito espaço também. Como que você vê esse caminho acontecendo? O que você acha que você fez para dar certo, para estar conquistando tanto espaço? Eu fico muito feliz de ver que as pessoas estão sempre me procurando para poder fazer festa, fazer os eventos, porque se estão me procurando é que significa que eu estou fazendo um trabalho legal. Não que seja perfeito. Sim. Já apareceu vários eventos que eu não consegui dar um bom trabalho. A recreação é um trabalho, dias bons, dias ruins, normal em qualquer situação. Só que quando foi ruim, eu soube lidar, entendeu? Às vezes eu perguntava à pessoa o que aconteceu, por que não consegui render. E muitas das vezes a culpa não é nem minha como recreador. Às vezes a pessoa, os convidados que estão lá, não querem, não foram lá para isso. Então tem que aprender a lidar com cada tipo de público, selecionar melhores brincadeiras. E assim, eu acho que eu tenho conseguido mais espaço nessa área por conta de que eu sempre prezei muito pelos detalhes, de agradar a pessoa que está me contratando. Não só dando um bom trabalho, mas fazendo um a mais. A qualidade dos materiais, o jeito que eu me posiciono na festa para não enfeiar a festa. Quando eu comecei, eu não tinha noção nenhuma. Eu levava o material em saco plástico, botava no canto e abria lá, de qualquer jeito, largava as coisas. Aí depois a Tati falava, como é que você deixa uma festa toda bagunçada assim? Porque o dono da festa gasta rios de dinheiro para deixar o negócio perfeito e eu, no desespero de fazer brincadeiras, faço bagunça. Então, a gente preza muito por detalhe. Como se posiciona na festa, como chega arrumado, na qualidade das brincadeiras que faz, na segurança das crianças, principalmente. Quando eu vou fazer brincadeiras, eu sempre vejo o que está ao redor, para ver se a criança não vai, na hora de correr, não vai cair, quebrar, se cortar, alguma coisa assim. Então, eu acho que isso as pessoas percebem, que eu tô lá, eu tô com as crianças, ou se eu tô lá, eu tô com os adultos. Eu tô tentando fazer o meu melhor, e não vou, tem que lidar com aquelas crianças são enjoadas. Eu não penso isso. Eu falei, poxa, o que eu vou fazer para poder levar diversão para ela? Então, eu acho que as pessoas percebem que eu gosto de estar com as crianças.
Então isso faz com que, poxa, já que ele gosta, ele vai fazer um bom trabalho. Sim. Então eu acho que é isso que tem incentivado as pessoas a me contratarem cada vez mais, pelo feedback que eu dou por vídeos, pela qualidade das brincadeiras, essas coisas assim, pelos detalhes, né? Entendi. Esse mercado, você vê que ele tem sazonalidades, assim, de épocas do ano terem mais eventos, épocas do ano terem menos? Como é que você está enfrentando essa organização nova aí? Tem sim. Essa época de janeiro não aparecem muitas festas, porque como é que a pessoa vai fazer a festa com os amigos da escola? Está todo mundo viajando, se não tem mais o contato das pessoas. Então, tem épocas do ano que é muito difícil e tem épocas do ano que são muito boas. Épocas de festividades juninas, junho, julho, são datas muito procuradas. Outubro, o mês das crianças, me procuram bastante, não só para festa de aniversário, mas empresas. Entendi. Já fiz participação no CREP, que, poxa, já tem um tempinho que eu fiz no CREP, tem todo aquele espaço lá, e tem aquela parte da pizzaria, lá a cozinha da pizzaria no fundo. Eles tiraram todas as mesas, puxaram para cá, fiz o evento das crianças lá. Tinha em torno de 30 crianças lá naquele fundo, brincando ao mesmo tempo comigo. E foi muito legal, muito legal. Tem meses que dá muito certo e tem meses que não dá. Os meses que não dá muito certo, são épocas de férias e tudo mais, eu e a Tati, a gente, por conta de ideias, de procura, por que você não faz a colônia de férias? Por que você não faz uma atividade com as crianças nesse período que as crianças não estão mais juntas? Porque as férias das crianças, os pais continuam tendo que trabalhar. Aí a gente começou a testar. Então, nesses meses que não entra muito com recreação, a gente faz a colônia, que é um evento que as crianças ficam lá durante a tarde, de 1 às 5, só brincando, fazendo oficinas, como se fosse uma festa, só que dura mais tempo do que a festa. Entendi. E é uma forma de entrar dinheiro nos meses que não são tão bem procurados. Essa foi a estratégia que a gente teve. Ah, legal, cara. E a colônia de férias, como é que tem sido? Você faz quantas vezes por ano? Qual que é a tua organização para isso? A colônia de férias está sendo um experimento ainda. Eu não vou dizer que é uma coisa formada, porque a minha concepção que eu gostaria de fazer é que a gente sempre tem uma ambição, né? A gente vê muita colônia de férias em filmes americanos. O que é colônia de férias americana? Pega um ônibus, vai para um sítio, passa uma semana inteira dormindo no local. Eu tenho essa vontade ainda, mas não cheguei lá ainda. Por enquanto, quando eu era novo era assim, eu ia pra colônia de férias que era no Sesc de Nogueira. Aí eu morava no Rio na época, né? Eu morava em Botafogo. A gente ia pra um prédio, né? Um lugar, reunia todo mundo. Dali a gente ia pra colônia, passava uma semana, passavam 5 dias. Cara, era um negócio assim, para as crianças era um negócio fantástico, assim, a quantidade de atividade que a gente fazia, a gente lembra de todo mundo. A gente lembra de quem ia, porque como a colônia de férias ela não se limitava ao colégio, a gente expandiu o grupo de amizades para aquele bairro praticamente, né? Era uma forma que eu via no Rio, por ser uma cidade grande, acabava que a gente criava a amizade do bairro, porque a colônia de férias, o ponto de encontro era do bairro, então acabava que as pessoas que iam também eram do bairro também. E aí o leque de amizades que eu como jovem fazia era regional ali, pertinho no bairro, então acabava que, além dos amigos do colégio, que no meu caso estava no colégio em outro bairro, eu fazia amigos no bairro, por conta daquilo. Porque no Rio de Janeiro é todo mundo, cada um vivendo na sua selva de pedra ali, na sua prisão particular, que os prédios no Rio, para as crianças, para os jovens são assim, porque você fica restrito àquilo ali e você não pode sair por conta de violência, por conta de resguardo dos pais também. Pô, uma criança de até seus 12 anos não fica andando livre no Rio, entendeu? Então, tinha isso tudo e eu achava fantástico, porque criava amizade, criava novas conexões. E, tipo assim, uma parada que pros meus pais era organizadinho ali, eles pagavam umas parceladinhas e pronto. A gente passava 5 dias lá e vivia uma experiência incrível. Também com vários aprendizados bacanas também.
Entendeu? Eu tenho essa vontade de proporcionar isso pra galera aqui da cidade. Não chegou a hora ainda. Ainda não chegou a hora. Que assim, eu gosto de fazer as coisas dando segurança tanto para as crianças, quanto para os pais, quanto para mim mesmo. Entendeu? Eu não vou me botar em situação que eu não vou saber lidar. Não tem o controle. Não vou dar um passo maior do que a perna. Então, a princípio, o que eu faço? Eu busco um local onde eu posso fazer as brincadeiras com as crianças, fecho com espaço, e é uma tarde, de 1 às 5. Os pais levam, passam lá a tarde brincando. E uma das atividades que eles mais gostam, que os pais ficam felizes, porque na infância, não é nem a nossa, né? Na infância dos nossos pais, na infância dos nossos avós, era comum as crianças brincar na rua. Brincadeiras de passar a tarde na rua, sair depois do almoço, vinha da escola, ficava na rua brincando. Era natural isso. Hoje em dia, até mesmo aqui em Cachoeiras, muitos locais não tem tanto isso. É verdade. Até aqui em Cachoeira, que é uma cidade pequena. Imagina no Rio. Então, uma coisa diferencial que às vezes os pais gostam, teve uma colônia de férias que eu fiz, que eu botei as crianças pra pular elástico, brincar de bolinha de gude, fiz amarelinha com giz depois da brincadeira, entreguei o giz para elas ficarem riscando com giz no chão, porque na nossa época não era... nossos pais, na nossa época, a gente não fazia com giz. Era na terra, cara. Pegava um graveto, riscava, fazia desenho na terra e vambora. E tem muita criança, cara, que vive em condomínio, que vive em prédio. Como é que vai ter essa vivência com a terra? Não tem. Não tem, Então, os pais gostam muito disso, porque cria memória afetiva a criança. A colônia de férias, você que venceu, eu nunca venci, nunca participei. Mas você que venceu, cara, sabe que é um momento inesquecível, cara. Era, e tipo assim, eu achava incrível, né? Hoje em dia eu achava só divertido na época, hoje em dia eu vejo o quão incrível era, porque tinha uma oferta, né, para as crianças de praticamente infinitas possibilidades do mundo físico, né, do mundo tangível aqui, que as crianças ficam só ali no celular hoje em dia, mas tipo, a gente tinha oficina de skate, patins, natação, tinha oficina de escovar o dente, então tipo, toda vez que era escovar o dente, tinha lá um dentista cuidando das crianças para escovar todo mundo o dente certinho, aulinhas ali, tutoriais, tipo assim, era uma parada super acompanhada também, para que as crianças aprendessem a escovar o dente direitinho. Tinha aulas de dança, tinha aula de tudo que é tipo, né? Porque por conta do tempo, você tem que ter uma variedade de coisas gigantescas, né? São muitos dias, né? Para você entreter as crianças de várias formas e saber que, pô, os pais deixaram as crianças ali por dias, ali, então tem todo um resguardo, um cuidado complexo de ser gerido, né? E a criança é interessante, porque assim, imagina, você tem que estar lá a semana inteira com a criança. Não pode repetir atividade. Não. Se você repetir, começa a ficar chato. E a criança não esconde isso de você, não. A partir do momento que ela vê que não tá mais interessante pra ela, ela olha pra sua cara assim... tá chato, quero mais não. E vai embora, assim, vai embora quando é festa de aniversário, vai pra mesa pro pai, vai fazer outra coisa. E assim, isso pode acontecer. Então, a gente tem que ter repertório de atividades muito grande para poder manter todo dia, fazer coisas diferentes, para segurar a criança, querer voltar no dia seguinte, dá um trabalho. Dá um trabalho danado. Mas marca muito. E é muito importante a gente estimular as crianças para isso. Eu, por exemplo, por conta de toda a minha situação de vida, dessas coisas que aconteceu com a minha mãe, não culpo eles de momento nenhum, porque são coisas que acontecem e realmente me formaram. Mas assim, eu não tive tanta essa liberdade de poder vivenciar, poxa, aula de dança, eu fui ver na adolescência. Foi a minha primeira aula técnica sobre movimento, de movimento. Eu nunca tive aula técnica, para fazer isso, tem que fazer isso, nunca tive. Portanto, quando eu tive a primeira experiência, eu adorei. E na época foi a dança, por isso que eu entrei na dança. Mas quando eu pulei para educação física, vi que existe uma variedade enorme de ações que dá para fazer, por isso que eu me encantei demais na educação física, e a recreação abraça tudo isso. Em um único evento eu posso trabalhar com dança, eu posso trabalhar com parte de esporte, às vezes eu vejo que as crianças são mais do esporte, eu faço brincadeira com o esporte. Quem faz mais embaixadinha, quem faz mais isso, quem faz mais aquilo, ou seja, eu consigo lidar na recreação com um leque
enorme. E é muito legal, muito divertido. Poxa, é muito maneiro. Eu acho isso incrível. O potencial que tem, o universo, ele abrange todas as idades, né, também. Sim. E assim, fora o teu trabalho, né, tua rotina, o que você gosta de fazer? O que você gosta de viver, pausar? Teu momento de pausa é fazendo o quê? Né? Cara, teu momento de descanso. aí é que tá, né? Isso que é engraçado. A gente é do nosso jeito, né? Eu, na minha infância, era meu, gostava de ficar quieto nas minhas coisas por conta do meu trabalho, por conta da recreação, por conta do meu trabalho como educação física. Eu acabo lidando com muita gente, sendo bem sociável, mas eu, no meu momento do dia a dia, eu gosto de coisas quietas, eu gosto de ficar jogando. Não tenho videogame, porque eu sei que se eu tiver videogame, vou jogar demais. Vai ser, mas fico no telefone, mexendo no telefone. Uma parada que eu gostava, amava fazer, era desenhar. Adorava desenhar. Então, esse ano eu botei como meta que eu quero voltar a ter um momento meio voltando a desenhar. Portanto, que até a logo do tio Matheus, fui eu que fiz. Pô, que bacana, foi feita cara. por mim. Uma parada que eu fiz, tenho orgulho, que eu gostei muito do resultado, mas atualmente está desse jeito. Mas no início não era. Entendi. Não era assim. Eu posso até depois te mostrar como que era o original. O original eu tinha dificuldade de desenhar rostos. Então, o primeiro desenho, ele não tinha rosto. Ah, tá. Ele era uma imagem chapada, com o cabelo, um óculosinho, camisa e gravata. Era essa a minha logo, sem rosto. Era um personagem sem rosto. Porque eu não tinha habilidade ainda. Mas, como eu vi que a recreação começou a ter muita procura, e essa importância com marketing, com o visual, as pessoas vejam muito visual, eu falei, não, tem que mudar esse desenho. Eu preciso melhorar ele, deixar ele mais, uma coisa mais vistosa, mais bonita. Preciso fazer. E demorou. Eu tive vontade de contratar alguém para fazer. Eu falei, não, eu quero fazer. É uma coisa que eu acho que é importante eu fazer. Demorei um bocado de tempo para fazer, mas hoje em dia sou muito satisfeito. Eu fico muito feliz quando eu vou fazer os brincadeiras para as crianças. Eu tento botar adesivo com a logo, por causa do marketing mesmo, para poder ficar bem marcado. E eu vejo, poxa, toda vez que eu olho a imagem do tio Matheus, eu fico, poxa, foi eu que fiz. E eu fico muito orgulhoso. Da mesma forma que eu tenho orgulho no trabalho que eu apresento, também tenho disso, porque é aquilo que minha professora falou no passado. Sou eu, a minha cara. Isso aqui sou eu que faço. Então, dá uma satisfação muito grande. Saber que as coisas estão acontecendo pelo nosso esforço. Sim. Sem copiar ninguém, sem passar por cima de ninguém. Eu estou sendo eu, vivendo meu trabalho. Mas eu acho engraçado que por mais que eu seja eu mesmo o tempo todo, eu sou, por mais que não pareça, eu sou tímido. Se você me passa na rua, vai ver, às vezes eu tô quieto, às vezes eu tô não sou muito sorridente, eu sou na minha. Mas se você for parar para conversar, eu adoro conversar. Eu gosto muito de ouvir também. Apesar que aqui a proposta é sendo eu falar mais, por isso que eu tô... a proposta é você falar mais. Falando mais, mas eu gosto muito de ouvir, saber da história da pessoa, para poder saber o que às vezes eu posso aprender com aquilo. Entendi. Porque uma coisa que eu acho legal, cara, que só o tempo de eu me preparar para vir para cá, eu já enxerguei muita coisa diferente. Porque eu falei, poxa, você tem um objetivo, que é jogar a gente para cima. Então não é igual os podcasts que eu assisto, que é por entretenimento. Por exemplo, eu adoro assistir coisa de comédia. Cara, eu vejo os personagens lá, 4 amigos, Matheus Ceará. Os podcasts eu assisto pra rir. Pra rir. Entendeu? Pra rir, pra entreter, é piada, um zoando o outro. Aí quando você me deu a proposta, eu falei, não é a mesma coisa, é outra coisa. Então tem que vir pra cá, me preparar, e aqui eu tenho que se preparar pra tudo. Tem começado aí um podcast que é mais assim, que é o Sem Fofoca Podcast, que rola aqui no estúdio, mas é um podcast pra zoar mais, pra contar história, e o cara vai mais o Jonathan, né, que é o
que é o host do podcast, ele vai mais a fundo em coisas da vida que foram engraçadas, situações meio constrangedoras. E eu tenho muita entendeu? coisa de E o recreação. pessoal, Cara, tem o cada pessoal fala umas festa. coisas assim também, tipo, pô, ele vai perguntando de relacionamento, namoro, e com quem ficou, com quem não sei o quê. E se for deixando, cara, se for Vai dando corda também, vai embora, filho. É aquela, é matar ou morrer ali, naquela aquela entrevista ali. Mas é engraçado também. Matheus, eu queria saber assim, tem algum projeto, alguma coisa que você vem implementando, que você se orgulha, que você gosta muito dentro do teu negócio como empresário, como empreendedor? Cara, tem a Colônia. A A Colônia. Colônia é um projeto, assim, que ela tá no começo, mas eu vejo que tem um potencial danado e as crianças, quando vão, Aham. é muito legal. Você vê que as crianças vão, mas querem ficar, querem mais. E isso, pra mim, é muito gratificante. É igual no final de festa, às vezes, eu me despeço das crianças e as crianças, poxa, vai no meu aniversário. Quando dá esse feedback da criança, porque por mais que o pai tá me contratando, eu não tenho obrigação de como é que se fala, agradar o pai. Eu tenho a obrigação de contratar a criança. Aham. Vamos dizer assim, de ter ela. Pro pai, isso que é o mais importante. Eu não tô lá para poder fingir que eu tô fazendo. Não, eu vou lá para levar alegria e diversão para a criança. Eu acho que quando o pai vê que, poxa, aquele cara tá fazendo um dia especial pro meu filho, poxa, isso pro pai deve ser sensacional. Então, na Colônia, eu vejo que ela é um projeto meu e da Tati, que tá no começo, mas que tem um potencial muito grande ainda para acontecer. E eu tenho certeza que futuramente vai ser um evento bem bacana. Poxa, bem legal. grande. Vai ser mesmo, cara. Vai ser porque você já tá construindo, né? Já tá aos poucos. Começou com uma tarde, vai crescendo aos pouquinhos, né? E antes de encerrar, assim, eu queria deixar aqui pra você uma lembrancinha isso. pra você levar, cara. A canequinha, Pô, igual a que você maneiro. tá tomando aí, pra você. Café que já é foi, uma já. conquista, cara. O café já foi. É uma conquista, cara. Eu falo muito pra galera que vem aqui. Parabéns pela participação, pelo tempo, pela dedicação. Por querer fazer uma coisa diferente também, que eu sei que pra muitos é uma novidade vir numa entrevista dessa, participar. E só tenho que te agradecer, cara. Obrigado pela vinda. E antes da gente encerrar, né, a V3 que tá aí, né, a empresa de marketing que a gente toca, que é dona do podcast, que é a empresa que fornece toda a estrutura e material pra gente. Quero te agradecer e te pedir pra deixar uma mensagem final pra quem tá acompanhando a gente. Fica à vontade aí. Cara, Quiser fazer o... prazer foi todo meu. Eu fiquei muito feliz quando você entrou em contato comigo. Eu fiquei assim, poxa, Pô, vou bacana. eu participar de um podcast. Eu nunca imaginei ter essa oportunidade de participar e estar aqui, ver essa estrutura que vocês têm. Cara, tô me sentindo uma pessoa mais importante de Cachoeira. Eu que agradeço demais. E o que eu gostaria de deixar de mensagem para as pessoas é assim, para as pessoas serem mais leves nas coisas, no trabalho, porque o trabalho é uma coisa muito árdua, sempre é muito cansativo no dia a dia. E eu levo isso na minha recreação. Se eu ir para a recreação pesado, se eu ir desanimado, nada rende. Nada rende, porque como é que eu vou animar uma pessoa que eu não tô legal? E muitas das vezes eu fui com febre, fui doente, já fui com um ponto na boca, mas durante a interação eu era outra pessoa. Quando eu fui fazer o evento, eu deixei os problemas de lado e fiz. Eu acho que as pessoas deveriam ser assim no trabalho. Ninguém tem nada a ver com as minhas dificuldades, com meus problemas, então cada um tem que... As pessoas serem mais leves, que problema todo mundo tem, e a gente tem que seguir a vida sempre mais animado, mais disposto a fazer as coisas. E botar a frase do que eu tenho tatuado aqui no meu braço: a gente sempre tem que fazer o nosso melhor, não só o possível, porque quando a gente faz o nosso melhor, a gente fica satisfeito com o que a gente entregou, e a pessoa que recebeu o trabalho com certeza vai ficar satisfeito também, porque viu que é o nosso melhor. Com certeza. Verdade, cara, verdade. Gostei muito da mensagem.
Pô, muito obrigado pela participação, cara. Valeu. Obrigado pela vinda aí, valeu. Até uma próxima. Até uma próxima. Amém, vai ser um prazer. Vai ser. Valeu, gente. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Se você tá gostando de conteúdos como esse, se inscreve no canal. Não deixa de se inscrever, que a gente tá aí rumo aos 1.000 inscritos no canal, rumo aos 3.000 no Instagram. Então, se inscreve, segue nosso perfil. E muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, gente. Até a próxima.